Olá a todos, vamos agora estudar a luz e como é que a luz se propaga. A luz, tal como o som, também é uma onda e também existe luz, que vamos chamar radiação, que é visível pelo ser humano, mas também existem outras radiações que não são visíveis para o ser humano. A esse conjunto dizemos que é o espectro eletromagnético. O ramo da física que estuda o som é a óptica. Se eu vos pedir para vocês olharem para este retângulo e me dizerem o que veem, o que vocês conseguem dizer é que está escuro, está negro. Então, nós associamos a escuridão à ausência da luz visível. Nós não conseguimos ver os objetos se não houver luz visível. Então, para nós vermos os objetos, necessitamos de luz visível. Essa luz visível pode ser produzida por eles mesmos ou então pode ser resultado da reflexão da luz sobre esses objetos. Portanto, vamos ter corpos luminosos, que são os corpos que produzem a luz, e vamos ter corpos iluminados, que são os corpos que, para serem vistos, é necessário que haja uma reflexão da luz visível que neles incide. Temos aqui nesta imagem a Lua, um objeto que vocês conhecem, e sabemos que a Lua só é visível quando reflete a luz do Sol. Por isso, a Lua é um corpo iluminado. Já o Sol, que produz a luz que se propaga a partir dele, é um corpo luminoso, assim como todas as estrelas são corpos luminosos. Por exemplo, todos os planetas são corpos iluminados, não têm luz própria. Agora vamos falar do comportamento dos objetos face à luz. Ora bem, nós vamos ter três tipos de objetos. Vamos ter objetos que se deixam atravessar completamente pela luz, e então significa que nós conseguimos ver a imagem que está para além desse objeto, por exemplo, o vidro. Nós conseguimos ver com toda a nitidez e com toda a clareza os objetos que estão de um lado oposto ao vidro, assim como a água e assim como o ar. Portanto, nessas situações, esses objetos designam-se por materiais transparentes. Há materiais que deixam que a luz se propague através deles apenas parcialmente. Como consequência, nós conseguimos detectar o contorno dos objetos, mas não conseguimos vê-lo com nitidez. Por vezes conseguimos adivinhar qual é o objeto, outras vezes isso não é possível. Temos aqui como exemplo o vidro fosco, que é muito utilizado nas casas de banho, ou, por exemplo, uma folha de papel vegetal, com a qual nós conseguimos de facto ver uma imagem, embora com pouca nitidez. Finalmente, o outro tipo de materiais que nós podemos ter são os materiais que não se deixam atravessar pela luz. Portanto, nós não conseguimos ver através desses materiais. Esses materiais são designados por opacos. A madeira, o granito, os metais, portanto, não é possível nós vermos através deles porque a luz simplesmente não consegue atravessar esses materiais. Como é que a luz se propaga? Ora bem, a luz propaga-se em linha reta. Se nós quisermos representar, poderíamos fazê-lo como um segmento de reta, onde colocaríamos uma seta indicando qual o sentido dessa propagação. Neste caso, dizemos que temos um raio luminoso. Muito raramente nós temos apenas um raio luminoso. Na grande maioria das vezes temos um conjunto de raios luminosos e a esse conjunto chamamos feixe luminoso. Ora, um feixe luminoso pode ser de três tipos. Pode ser convergente, divergente ou de raios paralelos. Quais são as diferenças? Ora bem, um feixe luminoso convergente significa que os raios vêm de direções diferentes para um único ponto apenas. Um feixe
de raios divergentes, significa que esse feixe vem de um ponto apenas, mas propaga-se em diferentes direções, abrangendo uma maior área de iluminação. E um feixe de raios paralelos, portanto, tal como o próprio nome indica, significa que esses raios são paralelos entre si. Então, vimos há pouco que há corpos que não deixam que a luz passe através deles. Isto significa que na parte oposta à fonte de luz vamos ter sombra desse mesmo objeto. Portanto, a zona por onde a luz não passa vai criar uma zona de sombra, que é uma zona de ausência de luz. Como podemos ver aqui nesta imagem, com o traçado dos raios luminosos, verificamos que de facto temos uma zona de sombra, mas em torno dessa zona de sombra aparece-nos uma zona de penumbra. Então a zona de penumbra é uma zona onde a intensidade luminosa é menor, mas não é completamente escuro como a zona de sombra.